VNQ é um dos ETFs mais conhecidos e mais falados no mercado norte-americano. Então eu resolvi fazer esse vídeo aqui para te explicar o que é esse ETF, como que ele funciona e, claro, eu quero dar a minha opinião sobre esse ETF. Então bora pro vídeo. VNQ é um ETF de REIT, que significa Real Estate Investment Trust. Traduzindo para português, são os famosos fundos imobiliários. Sim, eles existem lá nos Estados Unidos, só que eles têm algumas diferenças dos fundos imobiliários aqui do Brasil. Justamente porque os REITs lá nos Estados Unidos, eles podem se endividar, podem se alavancar. Ou seja, eles têm características mais similares às ações do que os fundos imobiliários propriamente dito. E por esse motivo, investir em REIT, você analisar um REIT, pode ser uma tarefa tão difícil, uma tarefa tão árdua quanto você investir em ações. Você vai precisar demandar muito tempo naquilo. Então os ETFs de REIT são muito conhecidos, porque é uma forma acessível e fácil de você investir no mercado imobiliário lá dos Estados Unidos. E essa busca pelo mercado norte-americano imobiliário deve-se principalmente pela rentabilidade que os REITs têm mostrado e entregue aos acionistas. Um estudo da JP Morgan mostrou que os REITs renderam mais do que o próprio S&P 500 nos últimos 20 anos, enquanto o S&P 500 entregou uma rentabilidade de 7,5% ao ano, em média, claro, os REITs entregaram uma rentabilidade de 10% ao ano. Ou seja, 2,5% a mais ano após ano faz muita diferença. Os REITs, eles performam muito bem. Mas então vamos começar a falar mais especificamente sobre o próprio VNQ. O VNQ é um dos, se não o maior ETF de REIT do mercado norte-americano e, consequentemente, ele é o maior. Atualmente, ele tem sob gestão um patrimônio de 33 bilhões de dólares. E só para você ter dimensão do quanto isso é grande, o segundo maior ETF de REIT tem um patrimônio sob gestão de apenas 6 bilhões de dólares. Ou seja, o VNQ é 5 vezes maior do que o segundo maior. É completamente bizarro. Atualmente o VNQ investe em 167 ativos, o que cobre quase todo o mercado norte-americano de REITs, que tem aproximadamente 200 ativos. E isso é um ponto positivo, afinal a proposta do VNQ é rastrear o mercado imobiliário norte-americano como um todo, então nada mais justo do que ele ter uma grande diversificação aí. No dia que eu estou gravando esse vídeo, o VNQ está valendo 82 dólares, então para você comprar uma cota desse ETF, você terá que pagar 82 dólares. Lembrando que no mercado norte-americano você pode comprar frações disso. O dividendo desse ETF no último ano foi de 3,91%, sendo que ele distribui uma vez por ano esse dividendo. Então, uma vez por ano vem uma pancada aí. O ETF VNQ possui uma taxa de administração muito baixa, de apenas 0,12%. E agora vamos entrar numa análise um pouco mais fundamentalista, um pouco mais profunda e sair das métricas apenas. Primeiro eu quero falar sobre o índice que o VNQ rastreia, porque isso gera uma tremenda confusão. Inicialmente, o fundo rastreava o índice MSCI US REIT, mas a partir de fevereiro de 2018, ele trocou o índice que ele rastreava e trocou por esse índice que está aparecendo aqui, que é um palavrão e eu não posso abusar muito do meu inglês, não conseguiria falar. E aqui eu já quero apontar dois pontos importantes. O primeiro é um ponto negativo, que seria em relação à confiança que eu teria nesse ETF. A gestora é a Vanguard, que é uma das maiores e melhores e mais tradicionais gestoras do mercado norte-americano quando nos referimos a ETFs. Mas essa troca de rastreamento de índice me deixaria extremamente desconfiado. Justamente porque quando a gente investe em ETF, o propósito dele é ter uma gestão passiva. Ou seja, a gente vai montar uma estratégia, escolher ETFs que condizem com aquela estratégia e seguir a estratégia para o resto da nossa vida, basicamente. Você não precisa mais ficar acompanhando o mercado, você não precisa mais ficar acompanhando os seus ativos, apenas ir aportando e confiando na estratégia que você montou. Mas a partir do momento que um ETF muda o seu índice, muda o seu rastreamento, pode ser, que foi o caso inclusive, a estratégia mude. Isso faz com que toda a estratégia da sua carteira se desconfigure, justamente porque você estava contando com aquele rastreamento e você não poderia mais. Então eu de fato ficaria muito desconfiado e que isso poderia acontecer de novo e consequentemente eu perder dinheiro ou até mesmo ter que trocar minha estratégia como um todo, simplesmente porque a gestora deixou
de fazer uma gestão 100% passiva. O segundo ponto não necessariamente é negativo ou positivo, cabe a você decidir isso. Mas é importante eu dizer, o índice atual que o VNQ rastreia não é mais um índice de REITs, e sim de empresas que estão envolvidas no mercado imobiliário. Isso faz com que, atualmente, no momento que eu estou gravando esse vídeo, 5% do portfólio dos ativos que estão incluídos ali no VNQ não são REITs, mas sim simplesmente empresas que estão envolvidas no mercado imobiliário. E agora, uma última crítica que eu tenho a esse ETF é a altíssima concentração que ele apresenta atualmente. O ETF pondera o peso dos ativos ali dentro dele, ali dentro do fundo, conforme o valor de mercado. Ou seja, quanto maior for aquele REIT, quanto maior for aquela empresa, mais peso ele vai ter dentro do fundo. Só que essa forma de ponderar o peso fez com que apenas 10 ativos dos 167 que estão ali dentro já representam 46% do fundo. E isso para mim é algo extremamente significante e preocupante. Afinal, a ideia do VNQ é o estar exposto ao mercado imobiliário como um todo. Mas no final das contas, apenas 10 empresas, 10 ativos já representam quase 50% da minha carteira e do mercado. Então isso para mim é um pouco confuso e talvez não faça muito sentido para a estratégia de estar exposto ao mercado como um todo. Agora, a minha opinião sobre o VNQ, vale a pena ou não investir nisso? Primeiro, quero lembrar que isso aqui não é uma recomendação de compra ou de venda desse ativo, tá bom? Mas, a minha opinião, não faz sentido você investir em VNQ. E vou um pouco mais a fundo, eu não vejo sentido de você investir no mercado imobiliário isoladamente. E eu estou falando isso porque o mercado imobiliário é apenas um dos vários que existem ao redor do mundo. Então, a não ser que você tenha um motivo extremamente claro para investir no mercado imobiliário, sei lá, de repente você é um especialista em imóveis ou, sei lá, algum motivo assim, eu não vejo nenhum sentido você investir isoladamente nesse mercado. Mas Kaique, os REITs performaram melhor que as próprias ações nos últimos 20 anos, você vai perder essa performance? Não, eu não vou. Eu estou investindo no mercado imobiliário, eu estou investindo nos REITs, mas não de forma isolada. Eu estou investindo como um todo. Um exemplo que eu sempre falo aqui no canal é o ETF VT, que é um ETF que replica todas as ações do mundo. Dentro do VT tem os REITs. 82% do VNQ também está no VT. Então, inclusive está as 10 maiores empresas ali que compõem 46% apenas do VQ. Então, só de eu estar investindo em VT, consequentemente, eu estou investindo nos REITs. Um outro exemplo, que talvez tenha pessoas que não conheçam o VT, mas conhecem o VOO, que replica o S&P 500. 20% do VNQ está no S&P 500. Ou seja, se você compra o VOO, ou o IVV, ou o SPY, você também está comprando REITs, inclusive os maiores REITs. Então, qual é o ponto aqui? É que se você, por exemplo, comprar VOO e VNQ, você está sobrepondo ativos. Inclusive, você está sobrepondo os ativos maiores, que vai concentrar ainda mais. Se você compra o VT e o VNQ, você está sobrepondo muitos ativos. Então, para mim não faz sentido, a não ser que você tenha um motivo claríssimo, como eu já disse, de comprar o VNQ isoladamente. Você vai estar aumentando demais a sua concentração no mercado imobiliário, sendo que ele é só mais um mercado dos vários que existem. E por esse motivo que eu não invisto em VNQ ou em qualquer outro ativo imobiliário isoladamente. Mas e aí, você gostou desse vídeo? Se sim, não esquece de deixar o like aqui se eu te ajudei a entender um pouco mais sobre a VNQ, que isso ajuda demais a gente, motiva a gente. E se você quer aprender melhor como investir em ETFs, só clicar aí para me seguir, que a gente posta vídeos novos todas as quintas-feiras. Então a gente se vê numa próxima. Valeu!